Coisas que eu parei de fazer a partir do momento que eu comecei a me valorizar. A primeira delas foi parar de me julgar e me culpar pelos meus erros do passado. Eu vou completar 30 anos daqui a alguns meses e com certeza durante todo esse período da minha vida eu cometi alguns erros. Nunca cometi um erro grave, cometi um crime, mas decisões, caminhos diferentes que eu poderia ter seguido na minha vida e por conta das decisões que eu tomei, acabei seguindo por uma outra rota. Às vezes eu me lembrava disso e me arrependia e falava, se eu tivesse feito isso naquela época, tivesse focado em tais coisas naquela época, porque durante muito tempo na minha vida eu foquei em coisas totalmente desnecessárias e isso me deu um atraso. Mas na verdade eu não sei se era um atraso, porque eu acho que a gente tem o tempo certo pra tudo na nossa vida, a gente nunca tá atrasado pra nada, a gente vive exatamente o que a gente tem que viver no momento correto, mas eu ficava me remoendo porque eu falava, poxa, se eu tivesse prestado mais atenção em mim, focado em mim, em tal momento da minha vida eu estaria diferente, eu estaria fazendo aquilo. Muitas vezes também eu lembrava de coisas que eu considerava vergonhosa, momentos que eu passei na minha adolescência, por exemplo, na época da escola, na época da faculdade, atitudes que eu tomei e me fizeram passar vergonha, porque isso é muito relativo, mas com a cabeça que eu tinha naquela época eu tinha passado vergonha em relação a algumas situações da vida, e 10 anos depois eu lembrava disso e eu tinha todo esse sentimento de volta, essa sensação de vergonha, e eu queria, tipo, me esconder, lembrando daquilo. Isso era muito recorrente pra mim. Só que aí, a partir do momento que eu tive essa valorização pessoal, eu falei, cara, não faz mais sentido, porque eu não consigo mudar o passado. O que eu consigo é mudar o agora, me libertar disso, porque isso serviu tudo de conhecimento pra mim, experiência, e fez com que eu evoluísse pra ser o que eu sou hoje. Momentos constrangedores que eu considerei foi, por exemplo, na época da escola, que eu era muito tímido e eu não conseguia apresentar um trabalho, eu travei lá na frente. E aí eu lembrava disso e começava a me dar uma angústia, desespero. Não faz sentido. Por que eu tô remoendo esse sentimento? Qual que é o sentido de 10 anos depois, uma vergonha que eu passei lá na escola, na época que eu era adolescente, impactar na minha vida até os dias de hoje? Então, durante esse processo de autovalorização que eu passei na vida, foi uma coisa que eu eliminei e que me ajudou a seguir em frente, porque eu sentia que eu tava muito preso às coisas do passado e eu ficava o tempo todo recriando as coisas pra mim, na minha cabeça, e achando que dessa forma eu teria uma vida perfeita ou alguma coisa assim, que totalmente sem sentido, porque eu não conseguiria mudar nada. A partir do momento que eu me livrei disso, joguei de lado, eu consegui mais focar minha mente no que eu quero fazer no agora, gastando essa energia para construir o meu futuro e focar nas ideias que eu quero daqui para frente, esquecendo de tudo, finalmente seguindo em frente. A segunda coisa foi que eu parei de me comparar, também me importar com a opinião dos outros. Isso se dava muito porque eu passava muito tempo em redes sociais e eu ficava vendo a vida que as pessoas, principalmente da minha idade, já tinham construído e eu ainda não tinha, entre aspas, não tinha construído nada, e as pessoas da mesma idade do que eu, elas tinham construído muito. Eu pegava e ficava me comparando em relação a isso, e isso automaticamente fazia com que eu despertasse algo negativo dentro de mim, que eu colocava como uma autoinsuficiência, que todas as pessoas eram melhores do que eu, e assim, seguindo nessa bola de neve, que são coisas que eu já falei aqui. A partir do momento que eu comecei, eu falei, não, meu, sei lá, cada um tem seu tempo, eu não tô atrasado de nada, eu não sou nada inútil, algumas coisas que eu ficava repetindo pra mim. No momento que eu me desapeguei disso e comecei a focar em mim, nas minhas coisas, nas minhas atividades, isso foi uma coisa que me ajudou também nesse processo de evolução pessoal, porque, meu, você fica se comparando com umas coisas que não tem nada a ver. A gente se coloca em umas situações que, putz, sabe, não faz sentido. Não tem sentido nenhum. Juntando com tudo isso, foi que parei de ligar pra opinião dos outros. Por exemplo, eu queria usar uma roupa diferente, fora do comum. Não que fosse uma coisa negativa. Eu queria comprar um tênis amarelo ou um tênis verde. E eu ficava imaginando na minha cabeça eu com tênis verde, eu andando na rua e as pessoas apontando. Dane-se, sabe? O que os outros vai falar. Hoje eu compro o que eu tenho vontade. Hoje em dia, por exemplo, citando essa questão de estilo, eu tenho um estilo mais básico, eu gosto de um estilo mais clean. Se quiser usar uma coisa, tipo, colorida, alguma coisa assim, eu não tô nem aí pra opinião dos outros. Eu tô nem aí pra opinião das pessoas, falando o que eu deveria fazer, qual caminho eu deveria seguir. Eu falei, mano, dane-se, eu vou fazer o que eu quiser. Dei atenção pra opinião dos outros e isso me trouxe um bem-estar muito grande. Terceira coisa, que foi uma das mais importantes, que me ajudou a me valorizar muito, 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 eu parei de correr atrás das pessoas, seja em relação de relacionamento ou relação de amizade. Lembro que teve uma época da minha vida que eu me colocava muito como besta, assim, nas situações. Por exemplo, em amizades. Eu tinha amizades que não eram boas, tanto pra mim quanto para as pessoas que eu tinha amizade. Relação tóxica e, por exemplo, um ficava falando mal do outro, tanto da minha parte e da outra. Eu sabia que o outro lado falava mal de mim, então eu ficava falando mal da pessoa para compensar. E aí, quando a gente
se encontrava, a gente meio que fazia piada da situação, mas era uma coisa totalmente tóxica. E um ficava entrando nessa vibe do outro. Eu via que a relação era tóxica, não me fazia bem, só que pra eu estar inserido num grupo de amigos do ciclo que eu tava vivendo, eu continuava com isso porque eu achava que se eu parasse de falar com determinadas pessoas, eu ia ser excluído de um círculo social que eu tava vivendo, eu ia ficar sozinho. Naquele momento eu tinha tanta insegurança comigo mesmo, me colocava em situações totalmente ruins pra mim, pra minha personalidade, pro meu bem-estar, e me colocava em situações que hoje em dia, quando eu olho, eu falo, mano, por quê? Por que que você fez isso? Não faz sentido nenhum. E hoje eu paro e penso e falo, mano, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, naquela época, eu jamais, jamais, jamais teria me colocado nessas situações. Às vezes, quando eu pego e paro pra pensar, eu falo, meu, por que que você fez isso? Eu tenho vontade de voltar no tempo e me dar um chacoalho. Mas ao mesmo tempo eu paro e penso e falo, não, faz parte da evolução. Porque tudo isso que eu passei, todas essas memórias, todas essas experiências que eu tive, serviram pra me tornar quem eu sou hoje. E principalmente na questão de relacionamento. Ao longo da minha vida, eu tive algumas carências muito grandes. Eu achei que um relacionamento amoroso curaria essas carências. Mas essas carências eram mais questões de inseguranças. Era uma questão de que eu precisava de um relacionamento. Naquela época, eu não sabia disso. Hoje em dia eu sei, porque eu fiz uma autoanálise, eu fiz todo um processo interno de autoconhecimento. Vi que muitas vezes era um vazio interno que não era um relacionamento que ia preencher. Mas no passado eu achei que seria. Então, por conta disso, eu me coloquei em situações e relacionamentos que nem chegaram a ser um relacionamento concreto, de coisas muito tóxicas. Eu conhecia alguém e a gente começava a se relacionar, e na minha cabeça eu falava, não, essa pessoa é o amor da minha vida, a gente tem que ficar junto, eu tenho que aceitar tudo. E aí, nesse caso, iam acontecendo situações e coisas que eu falo, mano, pra que eu fazia isso? Eu corria atrás de pessoas, ficava stalkeando, mandando mensagem, falava, não, você tem que ficar comigo. Aí a pessoa falava, não, não quero ficar mais com você, não sei o que. Eu falava, não, você tem que ficar comigo, por quê? O que que tá acontecendo? E ficava correndo atrás e falava, não, isso, não sei o que. Hoje em dia eu lembro e falo, pra quê? Porque assim, hoje em dia, conheço alguém, eu pego, saio num date, o primeiro date é legal, e aí depois eu mando uma mensagem pra pessoa, a pessoa fica tipo, pra mim é tchau. Não vou ficar correndo atrás de ninguém porque, mano, eu sei o meu valor. O que eu agrego pra mim, o que eu posso agregar pra alguém, porque hoje a minha vida tá completa. Eu sou feliz, eu sou completo, eu sou satisfeito com quem eu sou, com as coisas que eu tenho, tanto na questão pessoal, tanto na questão emocional, a questão material. Eu sou muito satisfeito com a minha vida. Tô muito completo. Então alguém que tem que vir é pra somar, não tem que subir trair em nada. Se eu conheço alguém, a gente tem o primeiro contato, é muito legal e a pessoa é recíproca, eu invisto, sou aberto pra ter um relacionamento. Só que o que eu mudei em relação ao passado, eu tô aberto pra um relacionamento, mas eu não tô desesperado. Eu não vou me colocar numa situação pra estar com alguém só por estar com alguém. Eu vou estar com alguém que vai agregar os mesmos pensamentos do que eu, tem o mesmo ideal de vida do que eu, pra gente construir algo junto, porque a minha ideia é ter um relacionamento e ficar com a pessoa o resto da minha vida. Que uma coisa que eu jamais vou fazer de novo, praticamente implorar pra alguém ficar comigo, porque o medo de ficar sozinho. Então, assim, hoje em dia eu não tenho nenhum tipo de relacionamento e nem por isso eu estou infeliz. Procuro alguém pra gente compartilhar a vida e ter tudo junto, mas isso não significa que tenho que me diminuir pra caber na caixa de alguém. Eu quero uma coisa que a gente caminhe lado a lado, se alinhe com o que eu quero pra minha vida. Assim, e por último, o que eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, uma coisa difícil que a gente tem que treinar muito, 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 mudar a nossa voz interna, que é aquela voz que a gente tem na nossa cabeça. Que essa voz, ela é muito sabotadora. Ela pode, tipo, colocar a gente no pior lugar do mundo. Só que quando você consegue mudar essa voz, não tem quem te pare. Essa minha voz interna, ela era, nossa, era muito cruel comigo. Muito, muito, muito. E quando eu coloco essa voz interna, eu não sei se a gente tem que diferenciar ela como uma outra pessoa ou não. Essa voz interna acabava comigo. Eu me olhava no espelho, essa voz falava, você é feio, você é esquisito, você nunca vai ter nada, ninguém vai querer se relacionar com você, ninguém vai querer ser seu amigo porque você é muito feio. Essa voz, nossa, acabava comigo. No momento que eu vi que essa voz interna, ela podia servir de motivação pra gente, eu mudei. Não é um processo de hoje você muda e amanhã você já vai estar tudo certo. É um processo de repetição desse processo para cravar isso no seu cérebro, porque é basicamente o nosso subconsciente, acredito eu. A partir do momento que eu consegui cravar isso na minha cabeça e mudar essa voz interna, colocando que eu sou capaz de fazer tudo, que tudo que eu coloco na minha cabeça eu consigo atingir, que eu sou tudo que eu me proponho a fazer eu faço de maneira excelente, que eu sou capaz de fazer as coisas. Então, por exemplo, quando eu começo um novo projeto, eu coloco na minha cabeça que o projeto vai ser excelente, que eu vou conseguir atingir todos os meus objetivos, e todas as vezes que eu me sinto desmotivado, eu repito, não, você é capaz, você consegue fazer isso. Passo a passo, essa voz vai mudando na sua cabeça e vai te dando mais motivação. Porque quando você mesmo, com essa voz, te desmotiva, é muito difícil você seguir num caminho bom. Eu mudei essa voz interna, que ela como um guia, repetindo, não, fica quieto, quem manda aqui sou eu. Então, eu sou
o capitão aqui do negócio e eu vou conseguir. Repetia, repetia, repetia até calar essa voz. Essa voz é só o seu medo interno, as suas coisas, suas crenças que estão tentando se sobressair, mas quando você coloca na sua cabeça e fala, não, eu sou capaz, eu vou fazer, tipo, cala a boca que quem manda sou eu. Então, é muito importante quando a gente para e analisa essas coisas pra nos colocar pra cima, pra colocar, tipo, tirar tudo que essas crenças, esses projetos de, sei lá, projeto de coisa que fica na nossa cabeça, dá uma porrada nesses negócios. Mas enfim, é isso. Só queria compartilhar essas coisas que eu fiz e que me ajudaram muito. E deu tudo certo pra mim, espero que dê tudo certo pra vocês também.